Saúdo os diletos ouvintes com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a empreitada cujo nós nos empenhamos, que é de conhecer mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um tópico, cujo tema é a queda do homem, da raça humana, pelo pecado, para no futuro falar sobre nosso Senhor como Salvador. Antes disso, precisamos entender do que Ele nos salvou. Então, vamos lá aos nossos estudos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3, versículo do 1 ao 12. A antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Apocalipse 20, verso 2. Essa serpente, o Diabo, foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toqueis nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em 2 Coríntios 11, versículo 3, está escrito: a serpente enganou a Eva e enganou com astúcia. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e que era atraente aos olhos, e também, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu. Em 1 Timóteo 2,14 está escrito que a mulher, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E a mulher, ao tomar do fruto, deu ao seu marido, que também comeu dele. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, o chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste como companheira, que me deu do fruto e eu comi. Está escrito em Tiago 1, do 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo, pois, por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O primeiro tópico do qual nós falaremos é a frase da serpente: certamente não morrerão. Satanás, encorajado pela abertura que Eva lhe deu, mentiu descaradamente. Na verdade, essa mentira levou Eva e Adão à morte espiritual. A morte, em Gênesis 3, não é a morte física, mas uma morte espiritual, que é a separação de Deus. Por isso, Satanás é chamado de mentiroso e assassino, desde o princípio, em João 8:44. As suas mentiras sempre prometem mundos e fundos e grandes benefícios, como no versículo 5. E Eva experimentou esse resultado. Ela e Adão
conheceram o bem e o mal, mas em virtude de sua corrupção pessoal. Eles não conheceram como Deus os conhece, mas em perfeita santidade. Adão demonstrou covardia ao imputar a Deus a sua culpa. Todos nós somos atraídos e engodados por nosso próprio desejo, né? E Adão negou isso, né? Ele disse que Deus o induziu ao erro, que Deus o induziu ao pecado. Há também nas Escrituras a frase: os olhos dos dois se abriram. A inocência observada em Gênesis capítulo 2, versículo 25, foi substituída por culpa e vergonha. Nós podemos conferir isso no versículo 8, do 8 ao 10. A partir de então, eles tiveram que confiar em suas consciências para distinguir o bem e a sua nova capacidade para distinguir também o mal. Há também uma pergunta que para mim é muito intrigante. A pergunta é: aonde está você? A pergunta foi o modo de Deus levar o homem a explicar-se por que estava se escondendo. Ela não era uma expressão da ignorância da parte de Deus referente à localização do homem. Vergonha, remorso, confusão, culpa e medo causaram este comportamento. Mas não havia lugar para se esconder e nunca haverá. Nós podemos ver isso, se não me engano, nos Salmos 139, do 1 ao 12. O pecado de Adão se manifestou em seu novo conhecimento da sua nudez, mas mesmo assim Deus esperou que ele confessasse o que Deus já sabia que ele havia feito. Deus, mesmo sendo sabedor de todas as coisas, espera que nós, criaturas falhas, confessemos os nossos pecados. Ele espera que nós venhamos ir até a Ele para a confissão de nossos pecados. E não há perdão de pecado sem confissão, né? Isto é muito claro nas Escrituras, e aqui em Adão isso também fica muito claro. A relutância fundamental da pessoa pecaminosa de admitir a sua iniquidade, de confessar o seu pecado, é estabelecida aqui em Adão. Nós vemos já aqui a manifestação desumana de não querer confessar o seu erro. O arrependimento aqui é a questão. Quando o pecador se recusa a se arrepender, ele sofrerá o julgamento, ele vai sofrer a pena. Agora, se ele se arrepender, confessar, ele receberá o perdão da parte do Senhor. E quando nós falamos aqui do homem pecador, nós não estamos só nos referindo ao homem ímpio, mas sim também ao pecador em estado de graça, que peca e que, se não buscar perdão através da confissão, só amontoa fardos de pecado em suas costas, que o pesa e dificulta a sua vida espiritual. E também, na questão de que o pecado gera morte, quando ele peca e não confessa, ele gera para si morte e entesoura em si a ira de Deus, né? Então, façam confissão. Quem não confessa, quem não faz confissão, é um farsante, pois tenta enganar aquele que não pode ser enganado. Outra frase que eu quero destacar aqui é a frase de Adão, que denota uma acusação a Deus, né? Foi a mulher que tu me destes. Adão pateticamente joga a responsabilidade em Deus, por ele ter lhe dado Eva por sua mulher, o que aumentou ainda mais aquela tragédia, pois ele havia conscientemente, aquilo foi consciente, ele consciente ignorou a proibição de Deus. Mas mesmo assim, Adão não estava disposto a confessar o seu pecado, assumir toda a sua responsabilidade por seu ato. Ele não foi um ato cometido com trapaça, aquilo foi totalmente consciente. Eles não foram enganados como crianças, não, eles sabiam o que estavam fazendo. Adão não foi enganado, e as Escrituras afirmam isso em 1 Timóteo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele ato.
Também quero destacar aqui como ponto final e último a frase: o pecado gera morte. O pecado, ele não é meramente um ato espontâneo, mas o resultado de um processo. As palavras concebeu e gerar, elas comparam o processo do pecado com a concepção de um nascimento. Por isso, Tiago ele personifica a tentação e demonstra que ela segue uma sequência semelhante e capaz de produzir o pecado com todos os seus efeitos mortais. Enquanto o pecado ele não resulta na morte espiritual do fiel, pois ele ou ela recebeu o perdão de Deus, né? Mas leva à morte física, né? 1 Coríntios 11:30, 1 João 5:16. Está escrito que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Na queda, em Gênesis 3, o resultado do pecado de Adão trouxe a morte física e a morte espiritual a toda a humanidade. Isso está escrito também em Romanos 5, do 12 ao 21. Agora, eu recebi o perdão de Deus. Eu devo deixar de me confessar? Não. Está escrito que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, assim, mesmo que nós cremos no perdão de Deus, nós também temos que pedir perdão crendo, não crer e não pedir perdão. Nós temos que pedir perdão crendo que Ele é fiel e poderoso para nos perdoar de todas as nossas ofensas. Ok? Grande abraço e que Deus vos abençoe.